97,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na mais, tá bom demais. Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! A equipe de jornalismo da Mais FM apresenta Programa Goiás é Notícia. O que acontece no nosso estado, nas nossas cidades, o que está na boca do povo goiano, você acompanha aqui na Rádio Mais FM. No ar, Goiás é Notícia. Edmar Silva. Ok, são 8h04. Nós estamos começando nesta quinta-feira, hoje 4/1/2018, o programa Goiás é Notícia. Nós vamos até às 10 com você, trazendo as principais informações do que acontece aqui na cidade e, naturalmente, como o pronome do programa sugere, também Goiás. Comigo está o Henrique Morgantini e também o nosso comentarista político, Antônio Gomide. Bom dia, Henrique Morgantini. Bom dia, Antônio Gomide. Bom dia, Edmar. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Mais FM. Quinta-feira boa, né? Quinta-feira chuvosa em Anápolis, friozinho bom, e que a gente possa fazer um bom programa, passando as boas notícias para todos os nossos ouvintes. Pois é, nós já estamos no ar também pelo Facebook, muita gente já começa a acessar aqui o Facebook. Você que está acessando, compartilhe para que outros também possam participar conosco do programa de hoje. E aí, Henrique Morgantini, tudo bem? Tudo bem. Começando 2018, começando animadinho? 2018, animadíssimo, né? Poderíamos estar melhor, mas o ano começa preocupante no estado de Goiás, em especial em Goiânia, em Anápolis, e é esse o assunto, não poderia ser diferente. O assunto que os anapolinos, os goianos querem saber um pouco mais, querem se informar, e é o assunto que nós devemos aqui abrir a nossa programação e a pauta de hoje do Goiás é Notícia, meu amigo Edmar. Isso porque a situação dos presídios de Goiás, em especial em Anápolis, é preocupante, principalmente após o massacre ocorrido lá na unidade do semiaberto em Aparecida. É um total aí, nós temos falado isso ao longo da semana e devemos, infelizmente, continuar com esse assunto ao longo dos dias, mas o saldo até o momento é de 99 pessoas em fuga, né, do semiaberto. É preciso que a gente diga, alguns deles, inclusive, tentando retornar, fugiram porque sabiam que se ficasse lá, corriam o risco de morrer. 9 morreram e 14 feridos. Para a gente ter algumas informações, até para a gente abrir o comentário aqui do Antônio Gomide, há hoje em Goiás 6 presídios em construção, em diferentes níveis aí de finalização das obras, e com destaque aos que estão mais avançados, aos quase prontos, que é o de Formosa, e claro, o de Anápolis, que há um ano serviu inclusive para abrigar, por conta de uma rebelião no Odenir Guimarães, no presídio de Aparecida, para abrigar, chegou a receber 500 presos aqui na unidade inacabada. E em Anápolis, ontem, aconteceu também diversas ações violentas, culminando na morte de 2 agentes carcerários, que foram executados com mais de 20 tiros cada um deles à luz do dia. E, claro, um momento de muita atenção, as redes sociais, aí, uma série de informações desencontradas, com ameaças de que poderia acontecer alguma coisa, e Anápolis viveu uma noite de muita tensão, não se materializou esse terror anunciado, mas uma noite de muita tensão, tanto é que mais de 20 unidades de outras cidades, principalmente de Goiânia,
da polícia vieram para a cidade para fazer uma ronda ostensiva na tentativa de segurar esse possível motim, essa possível rebelião ou essa guerra urbana na cidade de Anápolis. Com todo esse cenário, doutor Comide, algumas questões nos ocorrem. Claro, o presídio de Anápolis do governo do Estado, né, uma obra do governo do Estado que está parada, é uma delas. Mas, acima de tudo, o município tem que tomar pé sobre isso. Quer dizer, há autoridades, há lideranças, há pessoas que têm, digamos, o dever de mostrar a cara e se posicionar em relação a isso. Ninguém pode aparecer na rede social dizendo, olha, vai acontecer o terror, e ficar por isso mesmo. Né? Bom dia. Bom dia, Morgantini. Eu acho que esse assunto é um assunto que realmente mexe com todo o estado de Goiás, mexe com as autoridades e mexe com o povo aqui na nossa cidade, que nessa semana, né, particularmente ontem, viveu um momento de instabilidade muito grande, né, com muitos boatos, como você disse. E isso, obviamente, é uma consequência de uma política desastrosa do governo do Estado, principalmente, que é responsável pela segurança pública nas nossas cidades em Goiás, e que nós temos dito aqui há quanto tempo, né? A manchetes do Popular, de maneira geral, já estamos vendo rebeliões há muito tempo aqui na cidade de Anápolis. Nesses últimos 20 anos, nós não tivemos ações concretas de uma política direcionada na área de segurança, e tudo isso vem desencadear no momento, agora, grave, para a nossa cidade especialmente, né? Nós tivemos aqui, essa semana, onde tivemos, já no início do ano, aquela operação onde foi feita uma revista ali dentro da cadeia pública. Depois nós tivemos aí, dentro daquela ideia da operação, em dezembro, chamada Operação Regalia, onde nós vimos agentes penitenciários tirando dinheiro junto com presos no banco, alguns cobrando R$100, R$30 por latinha de cerveja, R$1.000 por celular dentro da cadeia, quer dizer, e isso parecia, e nós aqui alertamos, olha, isso não pode ser a coisa normal, né? Isso manchete de Jornal Nacional. E agora, essa semana, nós tivemos aí 2 mortes, né, dentro do sistema prisional, 2 mortes de agentes, que são os vigilantes penitenciários ali, né, 2 mortes, né? Tivemos aí ontem a morte de um preso, mais uma morte de um preso. Nós já tínhamos, a semana, há 15 dias atrás, outras mortes ali dentro da cadeia pública. E, para não ficar só por aqui, né, nós tivemos aí, ontem, no Jornal Nacional, né, na Rede Globo, pelo menos 10 minutos, né, falando sobre Goiás, sobre as dificuldades e esse grande motim que teve dentro da cadeia em Aparecida e, obviamente, associando tudo a isso à cadeia de Anápolis. Então, é um momento grave, né? Um momento grave que, infelizmente, quando a gente vê o governador falando sobre isso, ele simplesmente diz, não, isso aí não é minha culpa, isso aí é culpa do governo federal. Como se o governo federal não fosse aliado dele. Como se o governo federal não fosse uma porta aberta, quando ele chega a Brasília, ele nem bate na porta. Ele já entra ali direto para conversar com o presidente. Como se ele não tivesse a grande maioria dos deputados federais na sua mão, como se ele não tivesse a grande maioria dos senadores na sua mão. Então é extremamente importante que a gente possa avaliar que esse quadro de insegurança que nós vivemos em Goiás, e principalmente aqui em Anápolis, onde nós temos um presídio que serviu para presos de Aparecida, mas não serve para colocar os presos de Anápolis ali dentro, é um absurdo, porque isso é uma falta de decisão das autoridades. E aí o seu prefeito municipal, Roberto, o novo, precisa assumir essa posição de autoridade na cidade. A autoridade de quem o município fez para o Estado um presente. Quando nós chegamos na prefeitura em 2009, nessa cidade, a grande dificuldade era essa discussão, se poderíamos ou não ter presídio na cidade. E o governador, já naquela época, Marconi Perillo, dizia, olha, nós não podemos construir em Anápolis porque nós não temos terreno. A prefeitura foi atrás do terreno, comprou o terreno, passou na Câmara Municipal, doou o terreno para o Estado.
e exigiu que o governo do estado pudesse, através das verbas federais, e aí sim já existiam as verbas federais, construísse esse presídio. Ora, nós temos aqui pelo menos 9 anos esperando com que esse presídio pudesse resolver o problema da cadeia pública da nossa cidade. E agora o que nós estamos vendo é que mesmo depois desse presídio ser pronto, mesmo depois desse presídio ser utilizado por outra cidade, para colocar preso de outra cidade, nós estamos vendo aqui mortes, nós estamos vendo aqui insegurança, nós estamos vendo aqui matando agentes penitenciários aqui na nossa cidade, né? Pessoas que nós estamos vendo aqui apenas aguardando estourar alguma coisa maior dentro da cidade. Quer dizer, se a morte e se as mortes que estão acontecendo não sensibilizam o prefeito e o nosso governador, o que vai sensibilizar? Porque esse é o limite. Esse é o limite. E nós chegamos no limite em Anápolis. Não é possível que as nossas autoridades executivas, porque são eles que têm a caneta na mão, prefeito e governador, não vão viabilizar um presídio já construído na nossa cidade para que a gente possa tirar essa sensação de segurança da nossa cadeia pública, onde nós sabemos que ali há uns grandes puxadinhos, onde não tem os agentes penitenciários necessários, onde não tem armas necessárias, ou seja, não tem segurança necessária para acomodar aqueles 800 presos que estão ali naquela cadeia pública. Então estamos esperando o quê? Tudo já aconteceu. Né? Estamos apenas aguardando o quê? Uma decisão onde ali vai quebrar as paredes e todo mundo vai sair. Só está esperando isso, porque já foi provado, né? E aí ontem, na vistoria, Morgatini, em Goiânia, e durante a vistoria que houve ali das autoridades com o presidente do Tribunal de Justiça, os presos afirmaram que agentes não dominam o complexo prisional de Aparecida de Goiânia, por exemplo. Chegou lá, o pessoal foi visitar, falou, olha, os presos é que falaram para eles, falou assim, olha, vou falar uma coisa aqui para vocês, quem manda aqui dentro somos nós. Os presos falaram para as autoridades. Será que é diferente aqui em Anápolis? É claro que não. Porque o que nós vimos há alguns dias atrás é que os próprios agentes penitenciários trocavam favores com os presos. E o que nós estamos vendo agora? Os presos matando os agentes penitenciários. Mataram 2 anteontem, na terça-feira. Então, essa situação é uma situação realmente crítica e uma situação que não é apenas notícia. Ela precisa ter a autoridade de quem realmente está investido no seu poder de autoridade, prefeito e governador. Precisa tomar uma atitude em relação à segurança no Estado e em nossa cidade. Doutor Gomes, a impressão que passa, quando a gente pega essas declarações do governo de Goiás, especificamente do governador Marconi Perillo, é de alguém que tomou conhecimento de um assunto que ocorreu agora. É alguém que tomou conhecimento de um fato inesperado, né, e que ocorreu da noite para o dia, que todo mundo é pego de surpresa. E toda a gestão, aliás, toda a vida de todo mundo passa por isso. Você tem uma intempérie e acontece uma coisa que você não estava esperando. Vai ter que mudar de rumo, tomar uma atitude drástica. Mas essa impressão não é verdadeira, Antônio Gomes. Pelo menos eu assim penso. Quero saber da sua opinião. Isso porque, há menos de 2 anos, capa do Jornal Popular, né, uma situação completamente escandalosa, na qual os presos construíram um hotel, edificaram uma obra em alvenaria, né, que serviria como um motel, um lugar com quartos para encontros desses presos com mulheres e tal, com convidados. Quer dizer, uma verdadeira coluna de festa. Isso foi erguido dentro do presídio. Isso foi capa do Jornal Popular, isso tornou-se um escândalo nacional. Há 2 anos. Né? No ano passado, os presos que vieram aqui da noite para o dia, em fevereiro do ano passado, aconteceu justamente por causa de uma rebelião. Então, é um assunto que tem um histórico recorrente e parece que o governo trata agora como uma grande surpresa. Olha, nós não esperávamos, isso aconteceu de repente. Não é verdade. Nós todos aqui estamos sabendo o que está acontecendo. Algumas informações complementares, do Gomide. Um dos agentes mortos ontem, à luz do dia na cidade de Anápolis, era um dos investigados, que chegou a ser preso na Operação Regalia, aquela que envolve aí esses benefícios que eram vendidos, caramente vendidos a esses presos aqui em Anápolis. Outra informação que chega que ontem o presídio foi alvo de tiros, né? Foi metralhado ali na porta do presídio. Um claro recado. Isso aqui em Anápolis. Aqui em Anápolis. Uma terceira informação que chega hoje é aqui. O conflito ocorrido no semiaberto na cidade de Aparecida de Goiânia aconteceu por ordem de um conflito entre o PCC
o primeiro comando da capital, que é o crime organizado baseado em São Paulo, e o comando vermelho, que é o crime organizado baseado no Rio de Janeiro. Ou seja, aquele confronto que nós vemos acontecer em São Paulo, no Rio de Janeiro, nos presídios do Nordeste, Pedrinhas, por exemplo, como a gente conhece lá no estado do Maranhão, chega a Goiás, chega a Aldeir Guimarães e com reflexo diretamente na cidade de Anápolis. Então eu queria que a gente abordasse o seguinte, Antônio, não é um problema novo. E por que há essa necessidade de tratar como se fosse uma grande surpresa, como se houvesse algum goiano, algum goianiense, algum aparecidense, algum anapolino que se surpreendesse? Olha, parecia que estava tudo bem no presídio, de repente a gente vê isso? Não é verdade, né? Não, e é importante a gente colocar também num contexto federal, né? O ano passado nós tivemos aí várias rebeliões em presídios da região norte. No Amazonas, lá em Manaus nós tivemos no Pará, né? E aí você poderia dizer, então isso é geral. Pois é, se é geral e nós estamos sabendo, né? E nós temos aqui o nosso problema, é preciso fazer as prevenções. Ficar apenas reclamando do passado, que eu não sabia, que eu queria e que eu não tenho, isso não é de gestor que quer pensar o futuro de uma cidade, quer pensar o futuro de um estado. Esse ano, nesse momento, lá no Rio Grande do Norte, por exemplo, hoje é o 17º dia que os policiais estão lá parados. E o que vai acontecer? E já está acontecendo? Os grandes problemas ali nos presídios, claro, porque uma coisa associa a outra. Até porque precisa fazer movimentação para poder justificar a questão da segurança. Então, esse acontecimento, como nós estamos falando, ele tem um caráter nacional, sim. O problema é que aqui em Goiás, nós estamos vivendo, nesses últimos 2 anos, constantes motins dentro das nossas cadeias. Aqui em Anápolis, a cadeia cabe 270 pessoas. Ela tem 800 pessoas num lugar que cabe 270. É importante a gente falar isso. Nós tivemos, em Goiânia, uma rebelião onde o confronto entre gangues ali dentro, elas fizeram com que 400 daqueles presos, 500 daqueles presos, viessem para a nossa cidade de Anápolis, num lugar onde cabe apenas 300, num lugar que ainda não tinha nem sido inaugurado. Então, mas isso já estava acontecendo. Agora, em Anápolis, acontece um fato que vira notícia nacional, onde os próprios agentes penitenciários estavam negociando ali com os presos. Isso virou notícia. Então, o que nós precisamos entender? E agora, o que acontece? Mata o agente penitenciário, né? Nesse momento, Morgantina, 3 vigilantes aqui da cadeia, depois dos tiros de ontem, 3 vigilantes penitenciários que estão aqui, pediram dispensa, pediram para sair. Um agente que é de carreira também já pediu exoneração do cargo. Ou seja, está tendo ali, na verdade, um movimento, né? Já aconteceu, já com mortes, inclusive. Então, um movimento onde a pergunta é o seguinte: vai ficar segurando 800 pessoas ali naquela cadeia pública de Anápolis com um presídio pronto e que poderia estar sendo transferido e dando segurança? Ou vai esperar arrebentar tudo ali para gerar mais insegurança em nossa cidade? Antônio Gomide, nós precisamos ir para o nosso intervalo, para o nosso apoio cultural, mas vou deixar uma pergunta no ar para você nos responder ainda sobre esse tema, até nós mudarmos a pauta. O que pode ser feito em âmbito municipal, né? O que o prefeito, o que a prefeitura pode agir e o que o governo pode fazer, né, no intuito de coibir e modificar esse cenário em regime de urgência, aquela médio e longo prazo, nós sabemos. Mas o que pode ser feito? Fica essa pergunta no ar e você responde na volta do nosso apoio cultural, Edmar. Goiás é notícia. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las.
Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook, de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso. Formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Para solucionar um problema, é preciso falar do problema. Assim é o alcoolismo. Muitas pessoas são alcoólatras hoje, mas não falam, ou por vergonha, ou porque não admitem. Isso tem que mudar. O alcoolismo é uma doença crônica que deve ser tratada para que o indivíduo alcance o domínio e controle sobre os seus impulsos com o álcool. Depender do álcool atrapalha a vida em todos os seus aspectos, além de colocá-la em risco. Para obter ajuda, fale com os seus familiares. Busque um grupo de apoio ou ajuda profissional com psicólogos e psiquiatras. Sua vida vale mais. O alcoolismo é uma guerra que podemos vencer. Uma mensagem da Mais FM. Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. As informações da sua cidade. As notícias de Goiás. A participação popular você ouve aqui na Rádio Mais FM. Goiás é notícia. Toda quinta às 9 da manhã. Com a participação de Edmar Silva, Henrique Morgantini e Antônio Gomide. Transmissão ao vivo pelo Facebook. Goiás é notícia. Tá na Mais. Tá bom demais. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. O que acontece no nosso estado, nas nossas cidades, você acompanha aqui na Rádio Mais FM. Programa Goiás é Notícia. Edmar Silva, Antônio Gomide. Ok, nós estamos de volta com mais para o segundo bloco do programa Goiás é Notícia e trazendo para você as principais informações do dia. Quero agradecer o pessoal que está com a gente pelo Facebook, tem muita gente aqui, pessoal da MP Mesas, meu amigo Silvio, o José Justino Filho, Adriana Faria Pereira, também conectados. Tem mais gente aqui, o pessoal, deixa eu ver aqui, tem o José Justino Mesas aqui, o Edmar Silva também está aqui, né? A Kellen Cunha também acompanhando ali ao lado, né? Também transmitindo lá e compartilhando. Você que está participando, você pode deixar aí a sua pergunta, seu questionamento, né? Pode interagir com a gente aqui através do Facebook, também através do WhatsApp. Nosso WhatsApp é 9529-4013. 9529-4013. Com você. Vamos lá, nós deixamos uma pergunta no ar aqui para o Antônio Gomide nos dar a sua versão do que pode ser feito. A pergunta é, o que pode ser feito agora, emergencialmente, e qual a melhor atitude que pode haver, tanto da gestão municipal, tanto em âmbito municipal, uma vez nós temos um presídio aqui, uma vez nós temos a cadeia pública transformada em provisão em presídio, e com esse risco todo de que possa acontecer algo pior diante da superlotação, diante dessas brigas de facções. E nós temos também o governo estadual. O que pode ser feito, Gomide? Qual é a atitude correta ou mais apropriada na sua avaliação? Tomar atitude. Não, acho que tomar atitude. E a tomar atitude é você, primeiro, assumir que tem problemas na cidade, tem problema no Estado. Esse é o primeiro problema, né? O nosso dirigente hoje, maior, seja o prefeito,
parece que essas coisas acontecem e você não vê o pronunciamento. Ontem, por exemplo, depois de tudo que tinha acontecido no estado de Goiás, o governador foi dar uma coletiva. Mas depois que tinha acontecido tudo. Aí ele foi dar uma coletiva. Você escuta a coletiva dele? É como se nós aqui em Goiás estivéssemos num paraíso. E como se aqui não tivesse acontecendo nada. Porque a coletiva que ele dá é totalmente diferente daquilo que nós estamos vendo ali no presídio de Aparecida, das rebeliões que já aconteceram e da que está acontecendo nesse momento. Aí ele diz que o problema, a culpa é do governo federal, que o dinheiro teria que ter vindo de lá. Aí o governo federal responde, e aí até o Ministério da Justiça, o próprio presidente do Tribunal de Justiça, aí o pessoal disse, não, o governo do estado de Goiás usou da verba que nós liberamos no ano de 2017 só 16%. Por isso é que está desse jeito. Porque vocês não deram conta de fazer com que as obras que estivessem aí pudessem ser medidas e a gente pudesse liberar o necessário. Tudo que vocês mediram para que a gente pudesse liberar aqui no governo federal, nós liberamos. Aqui vocês fizeram muito pouco. Então, vocês só gastaram do dinheiro que nós liberamos para vocês, milhões e milhões que nós liberamos para vocês, só 17%. Então, está dito também. Então, eu acho que a atitude, primeiro, é reconhecer o problema e buscar alternativas reais, não é apenas vistoria, é pegar o dinheiro, dar celeridade nas obras, fazer com que os sistemas prisionais cumpram o papel de ressocialização, fazer um debate verdadeiro, qual é o papel desses presídios, né? O que é que funciona, quais são as práticas boas nesse mundo que nós temos, se nós no Brasil não tivemos práticas boas, mas no mundo, o que é que nós podemos fazer um debate profundo dessa política? E isso sim é papel de gestor. Aqui em Anápolis, mais ainda, ao invés do prefeito ficar apenas dando tapinha nas costas do governador, precisa chamar o governador e falar, governador, o senhor colocou aqui presos no presídio que estava inacabado aqui na nossa cidade, que nós da prefeitura cedemos para o senhor. Nós queremos saber o seguinte, está na hora de liberarmos esse presídio para que a gente possa desafogar essa cadeia que tem 800 presos. Atitude! E precisa falar. O prefeito precisa ir para o rádio, ele tem redes sociais, o site da prefeitura é para comunicar. A comunicação ela é feita nas redes sociais, no rádio, na televisão. E precisa ser utilizada para quê? Para acalmar a população. Por quê? Porque existe as denúncias, existe os boatos, e isso incomoda as pessoas. Quem tem que acalmar a população? As autoridades. A autoridade. Então, nesse sentido, a atitude agora é fundamental. Aqui em Anápolis, especificamente, é poder ver o presídio sendo liberado para que a cadeia pública, ela pare, saia daquele lugar dali. Recanto do Sol não pode ser mais o local da cadeia pública de Anápolis. Já foi um dia? Foi. Alguém construiu ali? Construiu. Pois é. Já não é mais o local adequado. Ali, nós estamos no meio da cidade. Ali, nesse momento, está dando tiros ali dentro, está matando gente ali, tanto a gente penitenciária como os presos, e nós temos ali um barril ali que vai ser estourado, um barril de pó que vai ser estourado a qualquer momento. Né? Já está com o estupim aceso e que nós estamos esperando apenas e aguardando a autoridade amanhã dizer, não sabia que ia acontecer isso. Todos já estão sabendo. Até os agentes penitenciários que estavam ali já estão pedindo para ser dispensados de trabalhar naquele local. Agora, pense a população de Anápolis que está convivendo com isso. Quem tem que responder? Obviamente, o prefeito ir lá, falar, governador, vamos lá, vamos acabar esse negócio aqui do presídio, vamos passar esse povo para lá, que é o lugar correto. Inclusive, foi a prefeitura que doou para que pudesse ser transferido e tirado dessa cadeia pública dentro da cidade. Antônio Gomide, muito bem, agora são 8 horas e 31 minutos. Vamos falar sobre um outro tema, também falando sobre o estado de Goiás e também como reflexos diretos aí na cidade de Anápolis, que é a Saneágua. A Saneágua está pondo pressão, Antônio Gomide. Pressão na água para chegar à torneira dos goianos anapolinos? Não. Pressão para renovar as concessões de diversas cidades do estado de Goiás, alegando os altíssimos investimentos em diversos municípios, né, na infraestrutura do saneamento e do tratamento de esgoto, né, e com destaque aí a Goiânia, Aparecida e Anápolis, a empresa estatal, a Saneágua, agora quer fazer uma força-tarefa
para conseguir a renovação das concessões. Destaque, é claro, para a menina dos olhos, né? Uma vez que Goiânia parece que já fizeram, a menina dos olhos agora para a renovação é a cidade de Anápolis, que tem uma arrecadação, você já falou aqui, de superior a 12 milhões de reais por mês, né, que a Saneago tira aqui de Anápolis. Então, segundo informações da imprensa, né, o acordo seria praticamente fechado entre o prefeito Roberto Naves e a estatal. O prefeito teria aceito renovar, né, e o que chama atenção mesmo, ele tendo sido eleito com o seu discurso de municipalização. A pergunta que eu lhe faço diretamente, doutor Gomide, mais uma vez nós vamos ver o prefeito cair numa história de promessas para poder ceder para a Saneago, porque ia municipalizar. Aí prometeu os começos do ano, não, vou investir 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões, vai ser um negócio louco, vai mudar tudo. Chegamos em outubro, quando era para ser em setembro, quando era para ser entregue a obra não foi entregue, não foi terminada, faltava toda a bomba, a transposição, a falta d'água de novo, aí a mesma conversa. Agora, anuncia-se, olha, eu vou investir agora, esquece aqueles 200, vou botar mais 300, mais 200, quer dizer, somando vai dar um negócio, dá para construir a cidade inteira. E a questão chega na mesa do prefeito a concessão. Que história é essa, Antônio Gouveia? É uma história que, se for desse jeito que está sendo dito na imprensa, né, e nós estamos vendo e ouvindo, escutando e noticiando aqui o que nós estamos lendo através do Jornal Popular. Nós não fizemos uma conversa com o governador, nem com o presidente da Saneago. Quer dizer, então nós estamos aqui entendendo, interpretando, sendo colocado na imprensa. E que eu estou entendendo que, obviamente, é uma realidade. Até porque também não vi nenhuma contraposição do prefeito em relação a essa notícia, né? Que é o governo do estado, nesse momento, passar o recurso para que possa ser feita a estação de tratamento de água, para que possa ser feita a ampliação ali do Piancó, para que não falte água na nossa cidade por esses 50 anos aí para frente, mas que, para que seja feita isso, o prefeito tem que fazer a renovação da concessão de água e esgoto na cidade de Anápolis por mais 30 anos. Quer dizer, se for isso, eu vou falar para você, meu gatinho, pode fechar as portas, porque é um grande engodo para a nossa cidade. Ora, o prazo para renovar a concessão da Saneago, que foi feito esses 25 anos, é importante dizer, pelo prefeito Ademar Santilo, foi ele que renovou a concessão de água e esgoto na nossa cidade, há 25 anos atrás, esse prazo acaba em janeiro de 2023. Ora, janeiro de 2023, é importante dizer que o prefeito de janeiro de 2023 não será o atual prefeito, a não ser que ele seja reeleito, porque o mandato do atual prefeito acaba dia 31 de dezembro de 2020. Importante a gente entender isso. Então não teria nenhum motivo e não teria, nesse momento, nenhuma forma correta, diríamos até isso, de poder fazer uma antecipação nessa renovação de contrato, nessa renovação de liberação dessa água para mais 30 anos, até porque não terminou o contrato. O contrato vigente vai até 2023. Se a Saneago quer investir em Anápolis, precisa investir em Anápolis, e no contrato que foi feito desses últimos 25 anos, que vai concluir em 2020, ela ainda não cumpriu o papel dela. Então nós precisamos voltar para a Saneago e dizer para a Saneago, governo Marconi Perillo, faz o papel que o contrato estava exigindo, porque até agora não foi feito. A cidade de Anápolis, quando chega agosto, setembro, outubro, falta água. A quantidade de esgoto que nós temos hoje na cidade não é compatível com o crescimento da cidade. A cidade cresce muito mais do que a Saneago trabalha. Então, não tem nenhum motivo, Morgantini, de, nesse momento, a Saneago falar que vai fazer investimento na cidade de Anápolis e cobrar alguma coisa da cidade. Pelo contrário, quem está devendo para a cidade de Anápolis, na água e no esgoto, é a Saneago. Ela ainda não cumpriu o seu papel daquilo que a cidade fez quando cedeu a ela 25 anos para concessão de água e esgoto. E ponto. Doutor Gomide, deixa eu entender uma coisa aqui. A Saneago está querendo cobrar a assinatura de um contrato para mais 30 anos, que vence daqui a 5 anos, para que ela possa cumprir um contrato do que ela deveria ter feito nos últimos 25. No mínimo essa isso. É a conta. No mínimo isso. Tá? E ela quer o quê? Obviamente, mais 25 anos,
o dinheiro que nós temos em Anápolis arrecadado, que a população paga dos recebíveis de água e esgoto, não é investido na cidade, como aconteceu nesses últimos 25 anos. Ela faz um rateio entre outras cidades que, segundo ela, não pagam o tratamento de água e esgoto dessas cidades, porque são cidades que têm o poder aquisitivo menor, que têm aí uma renda menor, que têm um orçamento menor. Então, a Anápolis ajuda a Saneago a sobreviver no estado de Goiás, ajudando pelo menos 60 cidades, porque a segunda maior arrecadação, a segunda maior receita da Saneago no estado de Goiás é Anápolis. Depois da capital, é Anápolis. Anápolis contribui hoje mensalmente com 12 milhões de reais, mensalmente com 12 milhões de reais para a Saneago. Nesses últimos 25 anos, nos últimos anos da concessão, qual foi o retorno que nós tivemos? Foi o retorno à base de fórceps. Retorno brigando na justiça, para que ela pudesse reconhecer o trabalho a ser desenvolvido em nossa cidade. Então é lamentável que nesse momento a Saneago, o governo do estado, tenta usar desse tipo de chantagem para poder fazer uma renovação de concessão no nosso município. Primeiro, a Saneago precisa fazer o papel dela, que é cumprir o contrato desses últimos 25 anos. Depois, nós vamos pensar a partir de 2023 o que vai ser feito com a Saneago em nossa cidade. É preciso que a gente frise aqui, aí é uma posição que eu, em momento, tenho, de imaginar qual vai ser a reação do gabinete municipal do prefeito Roberto Naves, que foi eleito, né, com base nessa história de municipalizar a água, de romper com a Saneago, e que muito pouco se avançou nesse primeiro ano, ainda mais 3, mas nessa meta de universalizar a água, como havia sido tão reivindicado a população e, claro, tão prometido aí como uma das bases do prefeito. E não podemos crer que a Saneago, o governo de Goiás, está usando de uma possível medida aí, apostando numa subserviência do prefeito, né, em colocar a cidade acocorada junto à Saneago para topar essa história. Né? É muito preocupante imaginar, como você falou, uma chantagem, né, e que uma cidade do tamanho de Anápolis, né, o segundo maior PIB do estado de Goiás, vai se acovardar diante de uma proposta e topar correndo uma coisa dessa, em vez de manter a sua posição, Antônio Gomes. O importante que a gente precisa entender é que a Saneago já tentou fazer esse artifício em anos anteriores. Eu me lembro muito bem, enquanto prefeito em 2011, 2012, a Saneago veio com uma proposta... Já tinha isso? Né? Não, já veio com essa proposta dizendo o seguinte, olha, a Saneago não tem condições de fazer esgoto na cidade de Anápolis, mas nós temos uma empresa e podemos fazer uma licitação para colocar uma empresa que possa dar 100% de esgoto. Em 2 anos vai ter 100% de esgoto em nossa cidade. E aquela oportunidade era exatamente a empresa Odebrecht. E veja se a gente entra naquele pacote da Odebrecht, onde é que nós estávamos com o nosso nome hoje? Então, nós falamos não naquele momento, não fomos naquela conversa da Saneago. Aparecida, Trindade, Cidade de Rio Verde, Cidade de Jataí, entraram nesse pacote e se estrumicaram. Né? Não tiveram ali aquilo que foi prometido em relação ao esgoto, e hoje as próprias cidades já estão sendo colocadas para ser devolvidas o esgoto para a Saneago. Ou seja, a Saneago, ela propôs naquele momento para que as 5 cidades maiores pudessem entrar nesse pacote, oferecendo o quê? Olha, se tem 20 anos que nós não avançamos no esgoto, esgoto é muito bom para a cidade, esgoto é saneamento, esgoto é saúde, esgoto dá qualidade de vida, aumenta o índice de desenvolvimento humano na cidade, então nós vamos arrumar uma empresa para fazer isso. Olha, quer uma história melhor que essa? Para um prefeito que está querendo fazer com que o esgoto realmente vire, e a população exigindo esgoto da cidade, e quem faz o esgoto é uma empresa estatal, e a Saneago está dizendo que não dá conta. Então, se a gente tivesse entrado nessa historinha, né, mais uma historinha da Saneago, nós estaríamos hoje em maus lençóis. Não entramos, e agora a Saneago vem com outra historinha, e agora vem na possibilidade de tentar antecipar essa renovação da concessão aqui no nosso município. E, obviamente, essa conversa está no colo do prefeito Roberto o Novo. Vamos então para o nosso intervalo, para mais um bloco de apoio cultural aqui na Mais FM, e voltamos para o terceiro e último bloco do Goiás Notícias, falando aí sobre a agenda nacional, que também está movimentada. Vendo aí. Ok, daqui a pouquinho então a gente volta para o terceiro bloco do programa Goiás é Notícia aqui na Mais FM.
WhatsApp da sua rádio. Mais FM. 99529-4013. A Caixa é o banco do FGTS. Além de socorrer trabalhadores, o Fundo de Garantia ajuda no desenvolvimento do país. Mais de 4 mil cidades já tiveram obras financiadas pelo FGTS. Isso só é possível porque a Caixa pública. É urgente barrar os planos do governo para privatizar o banco. Acesse o site defendacaixa.com.br e conheça a campanha da FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa e outras entidades. Defender a Caixa é defender o FGTS. Defenda a Caixa. Sexta, às 9 da manhã, você ouve aqui na Rádio Mais FM, a Voz de Anápolis. A Voz de Anápolis, com a participação de Edmar Silva, Henrique Morgantini e Antônio Gomide. O que aconteceu durante a semana? As notícias mais importantes da cidade. Os assuntos relevantes no Brasil, em Goiás. Com análise criteriosa de nossos comentaristas e com a participação do ouvinte. Transmissão ao vivo no Facebook. A Voz de Anápolis. Precisou de gás? É só chamar Beta Gás. 3314-7786. E o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7:30 da noite. E feriados, das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Beta Gás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM. Goiás é notícia. Goiás é notícia. Edmar Silva. Antônio Gomide. Pois é, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Goiás é Notícia, nesta manhã de quinta-feira, hoje 4 de janeiro de 2018. Quero agradecer a todo mundo que está conectado com a gente aqui no Facebook, muitas pessoas acompanhando o nosso programa. Eu quero agradecer aqui o Marco Antônio Elias Calisto, está com a gente, o Francisco Lobo, consultor imobiliário. Ele diz assim: em Goiás já começaram tudo errado, deveria ter feito um planejamento melhor para construir um presídio que comportasse a quantidade maior de presidiários. Após concluído o presídio, transferia os presidiários para esse presídio e demolia o antigo lá do Recanto Sol, fazendo ali um posto de saúde para atender a população. A Ana Maria Ribeiro diz bom dia, que tem um ótimo dia. A Ludmila Rodrigues está com a gente. A Laís Carvalho diz boa quinta-feira a todos, programa excelente, e que especialmente nesse ano de eleições se faz essencial para esclarecer as dúvidas da população. O Aleandro Oliveira também está com a gente, conectado. A Lorena Monturil, o Antônio Júlio de Oliveira, um abraço para o Antônio Júlio, a Solange Melo, a Elisângela Albuquerque, o Arley Lopes, o José Justino Filho, Jonas Cleiton Alves, alguns que estão conosco nessa manhã de quinta-feira, Morgantina, acompanhando aqui pelo Facebook. É isso aí, Gilmar. E nós voltamos aí para o terceiro bloco do Goiás Notícia. Foi repercutindo aí alguns temas da política nacional, do cenário nacional, isso porque na tarde de ontem foi anunciada, foi confirmada aí a saída do ministro do Trabalho, do PTB, e a nomeação da deputada federal Cristiane Brasil. Cristiane Brasil é filha do ex-deputado e ex-presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. Ele é presidente de honra, bem lembrado, Antônio Gomide, presidente de honra, ex-presidente efetivo e presidente de honra, uma espécie de eterno presidente do PTB, Roberto Jefferson, que ontem chorou diante das câmeras, diante da imprensa, dos repórteres que cobrem lá o dia a dia de Brasília, dizendo que é o resgate da imagem o fato da filha dele ter sido escolhida para a função de ministra do Trabalho do governo Temer. A primeira impressão que dá, Antônio Gomide, é que é uma bela recuperação de imagem, em se falando de Roberto Jefferson, que a filha seja escolhida para um governo ilegítimo, com menos de 3% de aprovação, como o de Michel
Temer. Realmente as coisas se encaixam. Algumas informações, Antônio Gomide, ela se licencia da Câmara e em seu lugar entra o seu suplente. O suplente é o irmão do Garotinho, do ex-governador Antônio Garotinho, do Rio de Janeiro, aquele mesmo que foi preso numa operação policial ocorrida no ano passado, envolvendo exploração sexual infantil. Nós teremos um deputado federal que esteve preso por conta deste tipo de crime. Aí a gente vai vendo como acontecem as organizações políticas no Brasil na era Temer. A troca de ministro é a terceira em menos de um mês. Tivemos a saída do Embaçaí, tivemos a saída do ministro do PTB e também, Antônio Gomide, do terceiro foi o Bruno Araújo. Bruno Araújo. Nós tivemos agora, né, para entrar, como você disse, a filha do Roberto Jefferson, a saída do Ronaldo Nogueira, né, que era o ministro do Trabalho. Ele pede a sua saída e é importante lembrar que esse pessoal que está saindo, né, é pessoal que deu apoio total, inclusive possibilitando que o presidente Temer fugisse daquelas denúncias contra ele ali dentro da Câmara Federal. O que está acontecendo nesse momento, Morgantini? É que esse pessoal que era ministro, esse Roberto Nogueira, que era do Trabalho, o próprio Antônio Embaçaí, né, o próprio Bruno Araújo, que saiu para que entrasse o Alexandre Baldi, todo esse pessoal já está preparando o quê? Dando um tempinho, porque a partir de março praticamente começam as eleições. E eles são candidatíssimos nos seus estados. Agora você imagina, se ele chega lá em março, sai do cargo e já entra como candidato a deputado, o pessoal vai colar a imagem dele com quem? Com o presidente Temer. Como ele não vai levar mais dinheiro, não vai levar mais orçamento, até porque o orçamento do ano de 2018 praticamente começa a ser gasto lá no mês de abril, porque janeiro é morto, fevereiro é carnaval, né? Até se fazer os trâmites administrativos e burocráticos no Ministério para liberar recursos do orçamento de 2018 demora, ou seja, não sai do dia para a noite, vai começar a liberar esses recursos, ou seja, quando começar a liberar recursos, esse cidadão que está querendo candidatar, ele já não é nem ministro mais. Então ele está saindo agora para tentar descolar e tentar buscar alguns votos, porque ele já sabe que se ficar, o bicho pega. População, está marcado esse pessoal que está carimbado na testa. Claro! Então, quem ainda não está saindo, que quer ser candidato, é bom a gente alertar aqui, né? Porque tem alguns ministros aí que às vezes ainda não entendeu isso, né? E está achando que o cargo é muito importante, né? Cargo importante é quando dá resultado. Ter cargo por ter cargo, e às vezes o cargo ser maior do que a pessoa, isso não dá voto. E depois sair na hora, em março, isso vai colar a imagem desse governo que tem aí uma rejeição de mais de 85% do povo brasileiro. Então essa mexida que está acontecendo por dentro desse ministério é, na verdade, uma forma de tentar ajustar, porque o governo Temer tem mais um ano, ele precisa, obviamente, a partir de fevereiro, à medida que volta o Congresso Nacional, ter uma articulação política maior. Então, por exemplo, esse ministro que sai é o ministro que era ligado aí ao PRB. Né? O ministro que faltou aí falar é o Marcos Pereira, da Indústria e Comércio. Da Indústria e Comércio, presidente do PRB. O bispo, Marcos né? Pereira, bispo Marcos da Universal do Rio de Deus. Exatamente, que é presidente nacional do PRB. E que, citado da Lava Jato, tanto quanto a Cris Brasil. Sim, que está, inclusive, respondendo inquérito do Supremo Tribunal Federal pelos 7 milhões que a Odebrecht diz que passou para ele pessoalmente. Né? Sem falar com relação à JBS. Né? Eu estou falando apenas da Odebrecht. Então, assim, é importante que a gente entenda que, nesse momento, está tendo essa mexida nas cadeiras, muito mais para poder o governo Temer, obviamente, articular para começar com um novo grupo e algumas composições novas de partidos, né? Por exemplo, esse PRB aqui mesmo é um partido que possivelmente o ministro que vai substituir o Marcos Pereira de Indústria e Comércio não será do PRB. Por quê? Porque as forças políticas que tem hoje para poder realmente garantir o presidente Temer no ano de 2018, possivelmente
vai ter uma força mais forte, vai ter mais candidatos, vai ter mais deputados federais e senadores ali dentro para fazer essa rearticulação política, né? Até porque o próprio presidente da Câmara Federal, Maia, tem dito que é preciso rearticular essa política dentro do Congresso. Se não rearticular, não passa nenhum projeto. Por quê? Porque é ano eleitoral e, obviamente, nenhum deputado estará disposto a ter qualquer desgaste nas suas bases em função de alguma votação que o prejudique no seu estado. Então, aí vai ter um outro componente importante, que não é apenas a ganhar as emendas do presidente Temer, né? Aquilo que serviu em 2017, nesse momento em 2018 não serve. Por que não serve? Porque é ano eleitoral e essas emendas saem mais a conta-gota. Já não estava saindo, o povo estava reclamando. Esse ano 2018 eles sabem que não sai, então eles não vão desgastar com qualquer coisa ou situação com o presidente Temer, até porque o Temer não será candidato. Agora, há segmentos da política, né? Não é toda a política, mas há segmentos da política, assim como os outros setores, que são bastante incoerentes, né? E digo isso pelo seguinte: o Ministério do Trabalho pertence historicamente ao PTB e agora, nessa aliança, nessa proximidade do Temer, né, do deputado João Arantes, que é daqui de Goiás, com o presidente Temer, né, todo esse alinhamento que levou a deputada Cristiane Brasil até essa questão, até essa posição. Mas o PTB orgulha-se de, historicamente, ser o partido fundado por Getúlio Vargas, o partido trabalhista, o partido que defende a CLT. Aliás, atrelava muito a sua legenda, a própria CLT, a essas três letras. E aí, o próprio Roberto Jefferson fez ataques duríssimos ao governo por conta da tal reforma trabalhista concorrida no ano passado. E agora, Roberto Jefferson troca afagos e, mais uma vez, sai muito feliz, dizendo-se recuperar da sua imagem por conta dessa nomeação da sua filha. Esqueceu-se, então, tudo que foi feito no gabinete. Fica difícil a população entender como é que um partido que defende o trabalhador, defende a CLT, defende as leis trabalhistas que preservavam, né, o trabalhador, e apoiar tão fortemente, tão intimamente, a ponto de ter a sua filha lá dentro do ministério, é um governo que trabalhou justamente para tirar direitos dos trabalhadores. E não tem essa visão, né, histórica, né? Na verdade, o que pensa é muito mais o pragmatismo, né? Aquilo que dá para ganhar no momento. E é isso que nós temos visto, né? Os partidos, principalmente, que dão sustentação ao presidente Temer, são partidos que quiseram aproveitar bem do momento político, né? Do enfraquecimento ali, daquele golpe parlamentar que foi dado a Dilma, se juntaram. E num ajuntamento, né, muito fisiológico, né? Onde, obviamente, estaria aproveitando bem o 2017 para se fortalecer enquanto partido e depois observaria o que daria a política. Até porque o presidente Temer, quando entrou, já disse: olha, eu não sou candidato à reeleição. Então, tudo isso que está acontecendo nesse momento mostra o fisiologismo muito forte e essas defesas de legenda hoje ficaram em terceiro e quarto plano, a ponto de alguns partidos, inclusive, estar tirando, como o PMDB, né? Está tirando o P para ficar MDB, achando que tirando o P vai fazer um marketing onde as pessoas não vão mais confundi-lo com o presidente Temer ou ligar o presidente Temer a esse partido. Então, é importante que a gente possa, dentro dessa busca que nós sempre falamos, é importante essa reforma política, né? É importante que faça esse debate aberto com a sociedade, é importante que a gente possa rever esses conceitos de partidos políticos no país, né? Nós não podemos ter mais legendas apenas com o fisiologismo de participar de eleições, apenas utilizando de horários eleitorais, vendendo siglas partidárias para horários eleitorais, porque isso vai cada vez mais fazendo a população desacreditar nos partidos políticos. Muito bem, Dona Gomide, mais uma informação aí de âmbito nacional. Hoje, o presidente Lula, que tem o julgamento marcado na segunda instância, no TRF4, lá da Justiça Federal, para o próximo dia 24 de janeiro. A primeira informação que chega é que diversos movimentos sociais devem fazer manifestações em capitais brasileiras em solidariedade ao presidente e contra ao que classificam de um julgamento encomendado, né, em relação ao presidente, no intuito de deixá-lo fora das eleições deste ano. E já temos a informação, já corre a informação de que há uma série de mecanismos jurídicos que defendem que sim, ex-presidente Lula pode sim ser candidato através de várias outras possibilidades do Código Brasileiro, da Justiça Brasileira. Mas a informação que chega é que
o presidente Lula quer ser novamente ouvido, quer uma nova oitiva, né, no TRF-4 antes da data do seu julgamento. Isso porque, segundo ele foi ouvido pelo juiz Sérgio Moro em uma audiência com perguntas direcionadas e com diversos questionamentos fora do contexto do processo. Você acha que é possível conseguir essa nova oitiva, Antônio Gomide? São recursos, né? Nós temos aí os advogados para buscar, obviamente, aquilo que o seu cliente quer, né? E essa aí, obviamente, é mais uma iniciativa dos advogados para tentar fazer com que esse julgamento, né? E um julgamento, como você disse, encomendado, a palavra é essa mesmo, um julgamento encomendado, até pela velocidade que foi, da forma como colocou esse assunto e essa motivação para que pudesse andar com maior celeridade no judiciário, né? Todos estão sabendo disso, os advogados também olham isso, né? E lá no TRF-4, né, no dia 24 de janeiro, já está marcado esse julgamento. Eu não tenho dúvida, Magatini, esse julgamento vai consolidar aquilo que o Sérgio Moro, até porque as coisas estão muito articuladas para isso, né? Essa celeridade. Então, eu não vejo nenhuma novidade nesse julgamento do TRF-4. Essa notícia que aparece no sentido de tentar protelar, obviamente, é o espaço jurídico que, obviamente, o ex-presidente Lula está utilizando. Mas o que nós precisamos ver é se na legislação eleitoral, e aí sim, a legislação eleitoral é que baliza quem pode ou não ser candidato à presidência ou candidato no ano 2018. E os juristas também, aí tem uma controvérsia, mas independentemente desse resultado em segunda instância do TRF-4 em relação ao presidente Lula, esse debate ele vai se estender aí até o mês de setembro, não tenha dúvida. Ele vai se inscrever como candidato e vai haver um debate jurídico. E, obviamente, uma pressão muito forte, até porque nós estamos falando não é apenas de um candidato, nós estamos falando do candidato que está à frente das pesquisas com 45% em média das últimas 14 pesquisas que foram feitas no ano de 2017. Isso para presidente da República. Não estamos falando aqui para o presidente síndico de um prédio, não. Nós estamos falando aqui para o presidente da República do Brasil, que está essa grande crise política instituída aí por um governo Temer junto com o PSDB. Então, nós estamos falando de uma eleição extremamente importante. E, obviamente, a pressão popular, o momento, né, de poder garantir que todos brasileiros, né, dentro daquilo que determina a legislação, possam realmente cumprir o seu papel de, pelo menos, poder ser candidato e ser escolhido pela maioria do povo brasileiro. É só isso que o presidente Lula está pedindo, né? Que era a oportunidade de colocar o seu nome e ser julgado, não por uma justiça seletiva, como foi o caso do Sérgio Moro, em cima de uma operação específica contra o PT e contra o Lula. Ele está apenas dizendo, olha, se aconteceu isso, a população ficou sabendo, o Sérgio Moro já falou o que queria, a justiça seletiva, da forma como eles fizeram, com as delações que eles queriam, com as obrigações que eles queriam, já foi determinado, tá bom, eu quero ser julgado pelo povo. Né? Então, é isso. Dê oportunidade ao presidente Lula ser candidato e vamos ver a vontade da população brasileira naquilo que quer para os próximos 4 anos, pensando no país. É isso, nós chegamos aí à reta final de mais uma edição do Goiás Notícia e encerramos essa quinta-feira, não sem antes ouvir aí um momento de reflexão, a palavra de reflexão que o Antônio Gomide nos traz diariamente aqui na Mais FM. Nós já temos ela prontinha, hein, Antônio? Claro. Você conhece o Guimarães Rosa? Já ouvi falar, hein? Gente boa. O pensamento é dele de hoje. Ele diz o seguinte, todo o caminho da gente é resvaloso, mas também cair não prejudica demais. A gente levanta, a gente sobe, a gente volta. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria. A vida aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Bom dia. Ok, bom dia para você, obrigado pela audiência. Lembrando que amanhã, a partir das 8 da manhã, tem o jornal A Voz de Anápolis ao vivo aqui na Mais FM, trazendo as principais informações do jornal A Voz de Anápolis para você. Eu quero agradecer aqui ainda o Arley Lopes, ele diz o seguinte, parabéns pelo programa, de grande valia aos anapolinos e goianos. Abraços aos amigos. O Aleandro Oliveira também participou aqui
fez um questionamento que depois nós vamos tratar desse assunto que o Leandro colocou aqui pra gente, tá bom? É isso aí, o Francisco Lobo também com a gente. Um abraço, Ana Maria Ribeiro. Tem mais alguém aí, Antônio? Quer registrar? Isso aqui, mas estamos fechando aqui. Estamos fechando, vai dar para registrar. Em Maracanã, um grande abraço, está sempre nos acompanhando. A professora Lara está aqui nos acompanhando, desejando aí um bom dia. Muita gente boa. E amanhã nós estamos aqui de volta. Vamos lá. Ok, então nós estamos encerrando na sequência aqui na Mais FM. Tem a Letícia Silva com o Bom Dia Alegria. E às 11 da manhã a gente tem a representação na Web Rádio Nova Gospel. Você acessa através do aplicativo no seu smartphone Android ou ainda no aplicativo Rádiosnet. Você pode também ouvir no www.radionovafm.org. Às 20 horas tem a reapresentação também do nosso programa de hoje aqui na Mais FM e todos os nossos canais de comunicação. Um abraço para você, até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, Morgantini. Valeu, até amanhã. Até amanhã. Canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá Mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Dá mais, dá bom demais. www.fmmais.com.br. Esse é o site para você ficar conectado com as melhores músicas. Opa! Bom dia! Mais FM. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. Abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção para vencer a concorrência